O nosso tema é consumo, comunidades sustentáveis. Né? Vamos falar do desenvolvimento urbano, né? O desenvolvimento urbano aqui dentro da nossa programação. Vamos falar sobre este tema, sobre a sustentabilidade das cidades, das comunidades. Por isso, nós vamos, a partir de agora, com esse tema alinhado à Agenda 2030. E o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, o ONU Habitat, divulgou documentário produzido e filmado por 9 jovens residentes das Grotas de Maceió, assentamentos informais localizados em fundos de vale, que recolheram imagens e depoimentos para retratar uma perspectiva local do impacto da pandemia da Covid em suas comunidades. Então a gente fala sobre saúde, mas do foco desse trabalho da ONU Habitat é sobre desenvolvimento urbano. E nós vamos conversar a partir de agora com a analista de programas da ONU Habitat, Paula Zacarias, uma das líderes do projeto que guiou e orientou a produção do documentário Visão das Grotas. Seja bem-vinda, Paula. É bom tê-la aqui na Sagres. Olá, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite de participar desse programa hoje. É um prazer estar com vocês. Estou falando aqui de Maceió, Alagoas. Já estive em Goiânia uma vez. Gostei muito da cidade e espero voltar um dia. Eu vou dizer que a recíproca é verdadeira, viu, Paulo? O goiano, quando vai para Maceió, também adora as praias de Maceió. Então, imagino, realmente. Nosso litoral é muito bonito. É um sentimento recíproco. Paula, conta um pouco sobre o trabalho desenvolvido, como é que vocês chegaram nessa ideia, nessa provocação, né, de produzir um documentário através desse projeto dentro da ONU Habitat e como é que vocês conseguiram desenvolver isso na comunidade? O ONU Habitat, ele tem um programa, aliás, um projeto principal de cooperação técnica com o governo do estado de Alagoas desde 2017. E o ano passado, logo no início da pandemia, em março, o ONU Habitat Global lançou um fundo emergencial de apoio a atividades de combate à Covid-19. Esse fundo, ele tinha como objetivo financiar projetos que abordassem diversos temas, mas que se relacionassem à Covid de alguma maneira, como apoio a governos locais para a preparação e resposta à crise, água, higiene e saneamento, mobilização comunitária e mobilidade mais segura. E aqui no projeto, nós já tínhamos, com o governo do estado de Alagoas, nós aplicamos para esse fundo e foram recebidas 56 propostas no mundo todo. Dessas 56, 13 foram selecionadas na África, na Ásia e na América Latina. Dessas da América Latina, 3 foram na América Latina, sendo uma aqui no Brasil, e essa no Brasil foi aqui em Maceió, Alagoas, onde eu estou falando. Esse projeto, ele tinha um objetivo mais amplo, e ele tinha como objetivo acompanhar e monitorar o impacto da pandemia nas grotas de Maceió. Como você explicou no início da sua fala, as grotas são os assentamentos, como nós chamamos aqui localmente, os assentamentos localizados em fundos de vale. Então, Maceió, ela tem uma característica muito marcante na sua geografia. Tem uma parte mais plana do litoral, onde se concentra, de um modo geral, os grupos de média e alta renda, o setor hoteleiro. Tem uma parte um pouco mais elevada da planície e cortando, digamos assim, essa parte mais elevada é que tem esses fundos de vale. Então, são áreas que, geograficamente, elas são um pouco invisíveis na cidade. Pensando um pouco assim, fazendo uma comparação com o Rio de Janeiro, que tem os morros que são para cima e que é algo que é muito visível na paisagem, É quase impossível você passar pelo rio e não ver as favelas que se localizam no morro. Já aqui em Maceió, não. Como essas áreas são em fundos de vale, são para baixo, então é uma geografia que dá uma certa invisibilidade para esses territórios.
E então nós tínhamos com infelizmente, onde, de um modo geral, a população de baixa renda aqui de Maceió se concentra. Então, com esse projeto emergencial, que é mais amplo do que o documentário, nós tínhamos esse objetivo de acompanhar, de monitorar como se deu a pandemia nesses territórios mais invisíveis e vulnerabilizados de Maceió. Então, nós aplicamos para esse fundo emergencial do Habitat, fomos selecionados entre as 13 propostas globais e, logo após, mais ou menos em meados de junho e julho, nós começamos a implementar esse projeto. Esse projeto, ele tinha duas grandes etapas. Uma, realmente, dessa parte de produção de dados, de acompanhar o impacto da pandemia nesses territórios, por meio de ligações telefônicas para os moradores que se localizam nas 100 grotas, porque hoje Maceió tem 100 grotas, 100 comunidades localizadas nesse tipo de geografia. E uma outra parte do projeto que era voltado para uma estratégia de comunicação e engajamento comunitário, porque nós queríamos dar uma narrativa, dar visibilidade às vozes, visões, e dos moradores que moram nesses territórios, de modo que complementasse um pouco os dados que estavam sendo levantados, porque os dados geram, às vezes, indicadores, índices, que é uma informação muito importante, mas às vezes um pouco mais fria, E por meio de uma narrativa de quem realmente estava vivenciando os impactos da pandemia, nós tínhamos essa intenção de dar um pouco mais, um caráter mais humano, digamos assim, a esses dados que estavam sendo produzidos. Então, nessa parte do projeto, que tinha como objetivo a comunicação e o engajamento comunitário, nós optamos por trabalhar com um grupo de jovens, porque como todo o trabalho teria que ser remoto, não estávamos exercendo as nossas atividades de modo presencial e não achávamos que seria interessante promover esse tipo de atividade presencialmente. Então, como tudo tinha que ser remoto, nós achamos que um grupo de jovens, por ter um pouco mais de facilidade com a tecnologia, seria mais fácil, mais adequada da gente trabalhar essa questão da comunicação e do engajamento. Então, nós selecionamos 9 jovens moradores das grotas de Maceió, de diversas grotas, cada um de um local diferente, para poder também ter visões, ter perspectivas que se complementassem ou que fossem diferentes entre si. E, ao longo de 2 meses, nós trabalhamos com ele por meio de oficinas de comunicação popular. Então, essas oficinas, elas buscavam orientar os jovens como eles poderiam produzir esse documentário. Todas essas oficinas, elas foram realizadas de forma remota, por esses aplicativos como esse que eu estou aqui falando com vocês. E durante 2 meses, eles tinham o que nós definimos como uma espécie de desafios, porque nós pensamos que, como estaríamos conversando com eles, lidando com eles no dia a dia de uma forma remota, seria interessante a gente pensar numa estratégia que nós nos inspiramos em um jogo, como fosse uma estratégia de gamificação, como é falado. Então, nós teríamos a cada 2 semanas esses encontros online, onde nós iríamos debater alguns temas que foram norteando, costurando a narrativa do documentário. E que após essas oficinas, elas teriam um período para tirar fotos, registrar em vídeos com seus próprios celulares. Então, não tinha nenhum apoio de equipe técnica cinematográfica ou mais experiente. Cada um gravou com o celular que tinha, com o recurso que tinha disponível. Então, eles tinham essa missão, como se fosse realmente num jogo, de registrar como eles estavam vivenciando a pandemia, de acordo com os temas que nós fomos discutindo ao longo dos dois meses das oficinas de comunicação popular. Então, tínhamos encontros online, depois eles tinham um período para registrar em fotos e vídeos, retornavam no outro encontro online e assim sucessivamente ao longo de 2 meses. Paula, até... Acho que eu dei um panorama geral, mas depois eu posso voltar um pouquinho em algumas partes. Não, mas assim, foi um panorama bacana para a gente poder contextualizar e entender um pouco do projeto. E até agora eu vou pedir para a nossa produção para colocar um trecho do documentário para a gente poder visualizar toda essa ideia que você nos apresentou. Vamos acompanhar.
som, teste 2, testando. Do microfone, tribo falando. Sempre em primeiro, máximo respeito a todo ser humano. Seja índio, ruivo, pardo, preto ou branco, a lágrima que cai do olho é salgada em qualquer pranto. Tão diferentes e tão semelhantes, classes sociais nos separam, números nos marcam e o amor se encontra cada vez mais em extinção abundante. O sol que ilumina o seu resort é o mesmo que clareia a minha humilde casinha, então respira, sinta, enche o pulmão de ar e saiba que o oxigênio é o mesmo em qualquer lugar, em qualquer lugar. Nascida e criada na terra de Zumbi e de Palmares, cor da noite, incendeio, despenteio, faço rima, faço rap, faço barulho e tenho orgulho. Olha, são mais de 500 anos de enganação, a Lei Áurea não nos libertou. Por favor, não nos iluda, o povo preto é lutador, o Jacintinho é lutador. Tá aí um trechinho, né, desse documentário que a gente vai colocar no nosso site também como destaque para todo mundo poder acompanhar e ver o material, a produção dos meninos. A gente pôde perceber pelas imagens o relevo, né, a parte de vales que você tinha destacado das grotas, né, como é reconhecido dessas regiões aí onde os meninos produziram, gravaram, né, e editaram o material, esse documentário chamado Visão das Grotas. E aí, Paula, como é que é natural que quando a gente fale de pandemia, vai falar de saúde, né? É a saúde, a vacina, é o tempo, é a sua vez de vacinar ou não. Que tipo de debate envolvendo esse tipo de território, né, um desenvolvimento urbano sustentável, a pandemia vai colaborar e vai fomentar a partir de agora? Sim, só voltando também, acho que complementando um pouco a minha fala, e acho que te responde também, nessas oficinas de comunicação popular que orientaram a produção do documentário, nós dividimos ela em 4 etapas. E uma dessas etapas buscava justamente, primeiro, conhecer, identificar o conhecimento geral que os jovens tinham sobre a Covid-19. Infelizmente, a gente sabe que, né, muitas fake news, né, notícias às vezes divergentes, contraditórias, infelizmente circulam sobre a pandemia. Então, a primeira coisa que a gente queria identificar era qual era o entendimento que eles tinham sobre esse vírus, como é que essa informação chegou a eles, como é que eles estavam se protegendo e qual era a noção que eles tinham do impacto da pandemia sobre a sua própria saúde e a saúde da sua comunidade. Um outro também aspecto que nós buscamos identificar e que, de certa forma, está refletido também no documentário, são como os impactos urbanos, sociais e econômicos das grotas impactam durante a pandemia. Porque uma coisa é nós morarmos em áreas que são consolidadas, urbanizadas, com infraestrutura, né, com acesso à água, a esgoto, a saneamento, onde eu posso fazer o meu home office, né, onde cada um pode, às vezes, se proteger. Uma outra coisa é você vivenciar esse período tão trágico, né, que está sendo a pandemia, em uma condição de extrema vulnerabilidade, sem acesso à água, sem acesso a esgoto, em edificações extremamente precárias, muitas famílias morando juntas no mesmo local, às vezes dividindo o mesmo cômodo. Então, como fazer isolamento social, né? Se por acaso algum ente da família estivesse contaminado, como realmente você isolar essa pessoa? Às vezes tem uma casa que tem um cômodo que mora uma família com 8, com 10 pessoas. Então, certamente, as características urbanas e habitacionais influenciam muito na forma como nós enfrentávamos a pandemia. Nós queríamos ter esse olhar deles, identificar a forma como eles estavam vivenciando isso e que realmente trouxesse a visão, né, de como os moradores estão enfrentando estavam enfrentando esse contexto da pandemia. E aí, nesse sentido, eu acho que responde um pouco também a sua pergunta sobre a questão da saúde. Então, assim, foram diversos relatos, assim, muito sensíveis, inclusive, né, relatando de como estava sendo difícil o período da pandemia. Muitos perderam emprego, muitos estavam com dificuldade de estudar, ou os pais perderam também emprego, ou não tinham dinheiro, às vezes, para comprar, né,
formas adequadas de se proteger. Então, comprar álcool gel, a gente sabe que o preço dessas coisas não é acessível para todo mundo. Houve, inclusive, um aumento de preço, né? Talvez aí em Goiânia tenha acontecido, mas aqui em Maceió também, em alguns momentos, houve um aumento de preço desses materiais. Então, máscara também, às vezes, uma máscara mais adequada. Então, como utilizar, né, dessas medidas protetivas num contexto tão sensível também do ponto de vista financeiro, que certamente atingiu de maneira muito mais grave e impactante as famílias que moram nesses territórios. É claro que esse movimento que a ONU Habitat atua, tanto de aproximar a comunicação, de dar voz a essa população, essa parcela da população, muitas vezes invisível, né, como você destacou uma das respostas anteriores, o que a ONU Habitat espera de próximos passos a partir dessa produção, tanto por parte de novos projetos, quanto na vida desses jovens que participaram do projeto? O ONU Habitat, ele é uma agência de cooperação técnica, né? Então, dentro do sistema ONU, existem diversos fundos, agências, talvez o pessoal que assista o programa de vocês já tem um conhecimento sobre isso, já que vocês acabam abordando, né, os temas das agendas e dos ODS. Então, dentro desse sistema, o ONU Habitat é a agência que atua de forma de cooperação técnica com diversos parceiros, entre eles os governos locais. Então, nós continuamos com o nosso projeto, que é o nosso projeto principal, digamos assim, aqui com o governo do estado de Alagoas, que tem como principal finalidade, assim também como tinha esse projeto emergencial, a produção de dados e informações qualificadas, com o objetivo de apoiar políticas públicas baseadas em evidências, como nós costumamos chamar. Então, eu tenho dados, né, registrados em campo, qualificados, que ajudam o governo do estado a orientar, a definir, quem sabe até estabelecer novas políticas públicas. Então, essa é a principal missão do ONU Habitat e é o que nós continuamos fazendo aqui no nosso projeto principal, ainda que esse projeto específico que deu origem ao documentário tenha se encerrado no final do ano, não é? Porque, como eu comentei, foi um projeto específico, foi financiado com recurso específico, então ele tinha um prazo também restrito de implementação. Mas o nosso papel aqui, a nossa atuação no governo do estado continua e certamente a produção desses dados, tanto os dados que eu falei, os dados quantitativos, né, indicadores e índices que foram gerados por uma parte do projeto, quanto também esses dados mais, digamos, qualitativos, né, construídos a partir das narrativas desses jovens, eles podem continuar contribuindo para o estabelecimento de políticas públicas mais orientadas e mais focadas realmente nas demandas do território, porque eu sei onde e o que aquela comunidade está precisando, tanto por meio dos relatos que esses jovens registraram nas oficinas de comunicação popular que deram origem ao documentário, quanto também toda a parte de diagnóstico que foi levantada durante alguns meses do ano passado, durante a implementação do projeto. Paula, parabéns pela iniciativa, pelo resultado dela. Eu já tinha acompanhado o documentário, muito legal. E, claro, parabéns aí, muito obrigado pela disponibilidade de estar com a gente, explicando um pouco dessa iniciativa e falando sobre desenvolvimento urbano, espaços urbanos e comunidades sustentáveis. Eu que agradeço a oportunidade, convido a todo o seu público a assistir o documentário. Ele está disponível no canal do YouTube do ONU Habitat, ou então só colocar a Visão das Grotas. E também esqueci de comentar mais algo muito importante. Durante toda a implementação do projeto ano passado, nós registramos todas as etapas do que eu fui comentando, das oficinas e das fotos e dos pequenos vídeos que os jovens foram gravando, que deram origem ao documentário. Nós registramos em um perfil do Instagram chamado Visão das Grotas. Ainda está ativo, então quem quiser conhecer um pouco mais sobre a iniciativa e acompanhar todos os registros desses novos jovens talentosíssimos com quem nós tivemos o prazer de atuar o ano passado, então pode seguir o perfil e ficar por dentro e acompanhar a Visão das Grotas aqui de Maceió, Alagoas. Muito obrigado. Essa é a Paula Zacarias, ela é analista de programas da ONU Habitat, participando conosco aqui dentro da nossa programação, dentro do Sistema Sagres,
a gente falando um pouco sobre este documentário que fala sobre saúde, fala sobre comunidade e faz a gente refletir, né, e pensar um pouco mais sobre este tema, e debater um pouco mais esse tema, lembrando que a entrevista de hoje, alinhada ao ODS 11, falando sobre comunidades sustentáveis, está aí na tela. Ele já recebe o selo, a garantia, já temos o nosso carimbo no nosso conteúdo. Muito obrigado, Paula, aqui dentro da nossa programação, e você pode acompanhar dentro do nosso sagresonline.com.br.